Diz assim a palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O versículo começa assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que te dê entendimento da palavra nessa noite. Se comprometa a dar toda a sua atenção à palavra de Deus. Se comprometa a ficar realmente concentrado naquilo que Deus vai estar falando. Vigia você mesmo para não dispersar a sua mente, para a sua imaginação não sair daqui de dentro. Esse momento é para o Senhor. Nós já nos dedicamos a muitas pessoas desde a hora que nos acordamos e a muitas atividades também, mas esse momento é separado para o Senhor, única e exclusivamente. Então, que todo o nosso ser esteja aqui ligado e concentrado na presença e na palavra do Senhor. Pai, fala conosco, eu te peço, Senhor. Libera a tua palavra. Libera, Senhor, a tua palavra com unção e poder. Todos nós reunidos aqui, Deus, o Senhor nos conhece pelo nome, sabe o endereço de cada um de nós, conhece a história de vida de cada um, sabe como o Senhor tem trabalhado com cada um e como cada um tem correspondido ao Senhor. Então, Deus, nós estamos aqui entregues nas tuas mãos. Fala conosco, trata conosco, Deus, como o oleiro faz com o barro, até dar a ele a forma de vaso que deseja. Que o Senhor trate conosco desta forma. Somos barro em tuas mãos, Senhor. Ainda não temos a forma definida e completa, mas o Senhor está trabalhando em nós. E nós viemos aqui hoje para isso, para que o Senhor mais uma vez trabalhe em nós, por meio da tua palavra, da tua presença, do teu agir. Então eu te peço, tira todos os obstáculos agora, todo o cansaço, toda a sonolência, toda a distração. Ajuda-nos, ó Deus, para que saibamos aproveitar esse tempo na tua casa, para que tenhamos de fato um encontro e uma experiência com o Senhor. Se alguma, Deus, presença de enviado de outro reino das trevas, algum demônio audacioso que tenta estar neste ambiente agora, Deus, mostra teu poder, Senhor. Mostra teu poder, desbarata agora e bota em retirada, Deus, tudo que não venha do Senhor, porque esse território é terra santa, é lugar onde se reúne o povo do Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós professamos o nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, aquele que na cruz do Calvário derrotou Satanás e todas as suas hostes, e a prova disso é nós aqui, libertos do poder do inferno, por causa do poder que há no nome de Jesus. E esse é o nome aqui propagado, adorado, reverenciado. Então que a tua presença predomine aqui nesse lugar, na nossa mente e no nosso coração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, se acomode. Então, seguindo de onde paramos na última semana, lembrando que nós estamos ainda naquela porção introdutória da carta de Pedro, dessa primeira carta que ele escreve se dirigindo especificamente aos cristãos que estavam vivendo experiências muito dolorosas por conta da sua lealdade a Cristo. Na semana passada, nós falamos e compartilhamos com os irmãos a porção do versículo de número 2, onde o apóstolo Pedro tenta mostrar para eles que, embora o sofrimento que eles estavam passando fosse de fato isso, sofrimento, então o sofrimento é sempre uma coisa que causa dor, pesar. Então, isso era um dos aspectos do que eles estavam enfrentando. Mas havia um aspecto positivo nesse sofrimento, que era a causa dele, o que o havia gerado. E então o apóstolo fala, quem está passando por isso, por conta da sua lealdade a Cristo, tem um motivo de se sentir feliz, de se sentir alegre. Por quê? Diante de um teste, você está tomando a atitude correta. É um teste que você vai precisar, ao longo da sua caminhada como cristão, ir se habituando a encarar e procurando treinar para ter cada vez um resultado melhor. Porque esses testes virão. Em alguns virá numa área da vida, para outros virá em outra área da vida, porque uns são tentados por umas coisas que não tentam outros.
Então, esses testes sempre virão, testes da nossa lealdade a Cristo, para definir, no final das contas, se a gente é novo convertido só da boca para fora, ou se, de fato, a vida de Cristo agora predomina na nossa vida. Então, não se chega esse nível de comprometimento, de renúncia, de envolvimento com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, da noite para o dia. Nós somos conduzidos pelo Mestre, o nosso Senhor, passo a passo, progressivamente nessa jornada. Ele sabe que nossos primeiros passos, Ele não pode requerer muito de nós, porque nós não temos ainda a nossa própria experiência. Nós nos lançamos na presença dEle com eu não posso jamais chamar de uma fé cega, porque a fé que nós depositamos no Senhor, ela está enxergando alguma coisa, ainda que nós tenhamos tão pouco conhecimento nos primeiros passos. Eu usaria a expressão cega nesse sentido, de que ainda temos pouquíssimas informações teológicas no começo da nossa vida cristã. Por isso, quando a gente se converte, quando a gente dá esse primeiro passo de entregar a nossa vida ao Senhor, de nos tornar cristãos evangélicos, pessoas aproveitam logo esse comecinho para nos enfrentar, nos afrontar, nos confrontar, porque sabe que a gente ainda não tem bagagem. A gente ainda não acumulou informações da Bíblia para poder explicar algumas coisas para eles. Então, eles aproveitam esse momento para colocar diante de nós alguns questionamentos, às vezes sem noção, mas para, na verdade, expor e tentar colocar diante de nós que nós não estamos nem sabendo o que é que nós estamos fazendo. Mas a fé é uma coisa tão extraordinária, quando ela é despertada por essa experiência real com o Espírito Santo de Cristo, que a gente, embora não tenha, de fato, muitas informações teológicas para dar no começo, a convicção é tão absoluta na nossa alma, quando de fato houve uma conversão, uma regeneração, uma experiência com Cristo, que nós não abortamos no começo da nossa carreira, da nossa jornada. Ainda que as pessoas nos afrontem, nos confrontem, nós ficamos, assim, às vezes, meio desconfortáveis, porque não temos uma resposta à altura para elas, mas o nosso coração está tranquilo. Nós sabemos que um dia eu vou saber. Eu ainda não sei, mas um dia eu vou saber. Eu ainda não aprendi, mas um dia eu vou aprender. Eu estou na jornada, eu estou na caminhada. Eu não vou aprender tudo de uma vez só, mas eu vou aprender. Cada ano que eu fechar como um crente em Cristo Jesus, eu terei aprendido mais do que no ano anterior. E no próximo eu teria aprendido mais. Por quê? Porque eu tenho tempo, Deus está me dando um tempo. Parte desse tempo eu preciso usar para lavar, cozinhar, passar, faxinar. Parte desse tempo eu preciso usar para ensinar meus filhos as tarefas escolares, se eles ainda são pequenos. Parte desse tempo eu preciso usar para cuidar do cônjuge. Parte desse tempo eu preciso usar para me dedicar a uma profissão. Mas alguma parte do meu tempo eu vou determinar que será para o meu crescimento espiritual. Será para as práticas que concorrem e colaboram para o meu crescimento espiritual. Por exemplo, eu terei que me dedicar ao estudo sistemático da palavra de Deus. Não adianta eu ficar, vezes seguidas, simplesmente admirando o tanto que fulano sabe, o tanto que cicrano conhece da Bíblia. Maravilhoso se fulano sabe, se fulano conhece. Mas isso não caiu de mão beijada na mente da pessoa. Isso foi tempo que a pessoa investiu lendo, estudando, meditando, refletindo. Foram as oportunidades de culto em que a pessoa podia ter ficado, viajando, olhando fixamente para o pregador, mas a mente estando em outro lugar. Podia ter ficado simplesmente dedilhando as teclas do celular. Podia ter ficado reparando quem está do lado, quem está atrás, quem está na frente. Mas a pessoa decidiu, não, é uma oportunidade de crescimento. Eu estou num culto onde eu estou tendo uma oportunidade de crescimento, então eu vou prestar muita atenção, porque a matéria que vai ser apresentada me interessa, eu preciso acumular conhecimento. Então, eu vou ficar vendo pessoas que chegaram a esse volume de informações da Bíblia, que às vezes eu vou admirar tanto, mas eu preciso entender, isso não chegou pronto na vida da pessoa, ela se dedicou. Então, isso é o que eu e você precisamos entender e viver. Haverá necessidade da nossa intensidade na nossa vida de oração, descobrir o prazer da oração secreta, particular. Porque orar aqui na igreja é uma delícia, não é? Porque um acaba incendiando o outro, o Espírito Santo reveste um, e então o outro acaba se empolgando e anima, e fica mais fácil se abrir para o mover do Espírito Santo. Mas e você sozinho lá, dentro da sua casa?
É maravilhoso quando você percebe que a visitação pode ser tão poderosa lá quanto é aqui. Você sozinho lá, e você pensa assim, ele veio aqui só porque eu chamei. Lá na igreja tinha centenas de pessoas, então ele desceu, e se não foi por mim, foi por causa do que estava lá no meio, lá na frente, lá atrás, mas o que importa é que ele foi. Aqui não, aqui está só eu. Eu parei aqui para orar e olha como ele me visitou, eu nem reparei. Já passou mais de uma hora que eu estou aqui de joelhos orando e ele está aqui ministrando a minha alma, só eu e ele. Então isso são aprendizados, fazem parte do nosso aprendizado. É muito bom nós termos essas pessoas que o Senhor vai usando e colocando diante de nós para nos conduzir tanto na adoração quanto na compreensão da palavra. Mas tem uma outra parte desse treinamento dele para conosco, em que tem que ser em particular. Tem que ser individual. Tem que ser. Tem que ser. Tem um aspecto do tratamento dele com o crente que tem que ser em particular. Por quê? Por causa das nossas particularidades. Então, o Espírito Santo, que a todos nós conhece muito profundamente, vai trabalhar na nossa vida cotidiana e vai nos despertando e vai nos oferecendo oportunidades de ter esse crescimento com Ele. Então, as situações, às vezes, serão favoráveis a nós e nós vamos aprender muito de Deus nelas. Nós vamos, na hora dos livramentos de Deus, como que a gente se impressiona com Ele, né? Na hora dos livramentos, na hora das manifestações poderosas, na hora das respostas de orações que estão sendo feitas há semanas, há meses, às vezes há anos. Então, na hora da resposta, Jesus, nosso coração fica assim impactado, como que Ele fez. Às vezes Ele usa uma estratégia para resolver uma coisa que, no dia que eu comecei a orar sobre aquilo, o trem já estava embolado, já parecia impossível de resolver. E Ele nem resolveu no primeiro dia que eu falei, que o trem já estava feio. Foram passando semanas, meses e anos, a coisa foi só agravando, foi só se tornando mais difícil. E aí a gente fica pensando, mas como será que Ele vai fazer para me responder essas orações a respeito disso? Porque eu não estou vendo como. Ele vai ter que criar um caminho no meio do mar outra vez. E aí a gente fica observando o agir dele e, de repente, surpreendentemente, ele cria uma saída para a gente. E você fica olhando e pensando assim, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é criativo. Ele tem assim a mente dele cheia de possibilidades. Eu nunca teria pensado nisso. Eu nunca teria imaginado essa saída, esse caminho. E Ele faz. E nesses momentos Ele nos surpreende. Ele nos surpreende com a sua dinâmica, com o seu poder, com a sua criatividade, com a sua fidelidade. Ele nos surpreende de todas as formas. E nesse momento a nossa alma fica assim, repleta de uma sensação assim de êxtase diante dele, de admiração absoluta a respeito dele. E isso faz parte das nossas experiências que vão consolidando na nossa alma essa convicção de que Deus de fato está agindo na terra, na vida de pessoas que recorrem a Ele. Não apenas recorrem a Ele para as suas tribulações e aflições, mas recorrem a Ele para viver com Ele, para Ele. Então é um pacto, é uma aliança, é um compromisso de ambas as partes. A gente se aliança com Ele, tem compromissos e precisa honrar esses compromissos, mas Ele também está aliançado conosco e honra os seus compromissos conosco. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender que Deus nunca falha com ninguém. E mais, Ele também não tarda. O ditado popular diz que Ele tarda, mas não falha. Eu te diria que Ele nem tarda e nem falha. Se eu dissesse que Ele tarda, eu diria então que Ele teria a obrigação de andar pelo meu calendário, pelo meu relógio. Mas eu não sou o Deus dele, Ele é que é o meu Deus. Então, Ele não tem que andar por mim, eu é que ando por Ele. Então, Ele não tarda, a resposta dele vem no momento preciso. E os cristãos daquele primeiro século estavam vivendo situações tão dolorosas, sobre as quais certamente eles oravam a Deus, porque causavam sofrimento.
E, às vezes, realmente, a resposta não estava chegando conforme o desejado. O que seria o desejado? Que tudo aquilo que estava sendo retirado deles, o seu patrimônio, sua moradia, seus bens, tão somente por conta da sua lealdade a Cristo, fosse devolvido. Aquelas pessoas perseguidoras caíssem em si, reconhecessem que estava errado, viessem pedir perdão. Não é sempre assim que a gente acha que Deus vai resolver as coisas para nós? Ele vai me restituir. Não é isso que a gente canta? Ele vai me restituir, Ele vai me devolver tudo que me foi tirado. E aí a gente vai criando essas expectativas. E aqueles primeiros cristãos estavam vivendo a realidade da fé cristã. A realidade da fé cristã é que a ela é inerente o sofrimento. Não significa que a gente vai buscar esse sofrimento ou almejar, desejar o sofrimento. Eu preciso sofrer porque isso é evidência de que eu sou um crente. Não, a gente não precisa buscar. Se a gente tem sincera dedicação a Cristo, o sofrimento vem. Simplesmente porque faz parte da rejeição do mundo a Cristo e à fé cristã. E, por consequência, daqueles que amam a Cristo e professam a fé cristã. Isso se refere ao nosso convívio com uma sociedade que não compartilha da mesma fé e também às hostes do inferno que guerreiam contra o povo de Deus na face da terra. Então, a palavra de Deus não nos engana. Por exemplo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele faz uma afirmativa que nós precisamos refletir para não nos assustarmos e acharmos que alguma coisa fora do contexto esteja acontecendo conosco. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Ele era um pregador do Evangelho. O desejo dele era conquistar multidões para Cristo. Mas ele não fazia isso enganando as pessoas. Assim como Jesus também não fez. Ele falou, quem quiser vir após mim, venha. Mas faça o quê? Mais o quê? Tem uma cruz para carregar. E vem e me segue. Não é mamão com açúcar, como se diz por aí, não. A jornada cristã, justamente por conta dela requerer a nossa lealdade a Cristo, ela naturalmente vai gerar oposição a nós, seja da sociedade, ou seja, de pessoas com quem nós convivamos e que não são cristãs evangélicas, não vão entender e vão nos julgar, e às vezes vão nos pressionar, e às vezes vão nos tentar seduzir para ir por um outro caminho. Além disso, tem toda a argumentação da mídia, através de enredos de novelas e de filmes. Além disso, tem todo o apelo das letras, de músicas. Tudo isso tenta aproximar o homem de Deus ou distanciar? Você sabe disso. Nós estamos na contramão daquilo que é a carreira do mundo. O mundo vai numa direção que o distanciará cada vez mais dos ideais bíblicos para uma vida na face da terra. A sociedade, com a sua sabedoria humana, uma sabedoria aplaudida e reconhecida, e que, sem dúvida, tem levado a grandes inventos e descobertas, que tem sido bênção para a vida dos homens na terra, mas uma sabedoria que pode enxergar tantas coisas nas ciências e em tantos outros caminhos, mas a respeito das coisas de Deus é uma sabedoria absolutamente cega. Por isso despreza aquilo que deveria exaltar. Por isso, nega aquilo que deveria buscar profundamente. Então, nós, como servos de Deus, como verdadeiros cristãos, Paulo está dizendo aqui, não o que diz que quer servir a Cristo da boca para fora. Esse aí, ele vai julgar nos dois times, ele vai estar sempre bem, seja para um lado ou para o outro, pelo menos do ponto de vista dele. Ele vai ser tipo um camaleão. Quando ele estiver no meio do povo de Deus, quando ele estiver num ambiente de culto, a postura dele vai se adequar
e ele vai agir como se de fato fosse um cristão. Mas quando ele estiver num outro ambiente da sociedade, em que o comum sejam práticas e atitudes e comportamentos que não convêm a verdadeiros cristãos com compromisso de lealdade a Cristo, essa pessoa vai agir lá conforme lá é desejado, é esperado, é o crente camaleão. Então não é desse que Paulo está falando. Por que não é desse que Paulo está falando? Por causa de uma expressão que ele usa aqui. Ele diz assim, aqueles que querem piamente viver para Cristo. O que significa essa expressão? Hein? Quer se dedicar com muita integridade, de todo o seu coração, de forma reta, de forma justa, assim, o mais adequadamente possível. Sabe, aquele que colocou para si mesmo, eu não vou ser um crente só de nome, colocou para si mesmo. Não foi o marido que impôs, não foi a esposa que impôs, não foram os pais que impuseram, não foram os filhos que impuseram, não é o pastor que está impondo, é entre a pessoa e Cristo. É entre o crente e Cristo. Ela colocou no seu coração, eu poderia ser um crente meia pataca, mas não quero ser. Eu quero ser um crente de verdade. Eu quero ser sério como crente. Eu sei que tem muita gente dando mau exemplo, eu sei que tem muita gente debochando dos crentes para todo canto da sociedade, eu sei que tem muita gente debochando da obra de Deus em todos os cantos da sociedade, justamente por causa de pessoas que se dizem cristãs, mas agem como se não o fossem. Bom, eu não posso consertar a vida delas, mas eu posso tomar uma decisão, eu não vou cooperar com isso. Eu não serei mais um a dar a eles motivo para denegrir a obra de Cristo e o nome de Cristo na terra. Eles podem até falar de mim assim, à torta e à direita, mas será tudo invenção da cabeça deles. Porque diante de Deus, eu viverei como um crente sério. Sério. Porque a vida cristã não é lugar para brincadeira. Porque o relacionamento cristão é um relacionamento com Cristo. É um relacionamento com Deus. Isso não é território para brincadeira. Isso não é território para molecagem. Isso não é território para poder fazer hora. Porque o Senhor mesmo diz, através do apóstolo Paulo, que Deus não se deixa escarnecer. Ele não aceita zombaria. Ele não aceita ser tratado de forma leviana. Ele não aceita ser tratado de forma espertalhona. Sabe, por falsas promessas, falsas posturas, porque ele não pode ser enganado, ele sabe tudo. E alguém dirá, mas então é muito difícil conviver com ele, porque ainda que eu tenha esse propósito, eu não vou conseguir acertar o tempo todo. Não, mas ele sabe disso. Mas eu não estou falando de uma perfeição invariável na vida do crente, eu estou falando de seriedade. Você está entendendo? Seriedade. Aqueles que querem viver seriamente com Cristo, sem molecagem, sem palhaçada, sem desrespeito à palavra dele, sem desrespeito ao nome dele, sem desrespeito ao espírito dele. Esses podem saber de uma coisa: a sua lealdade a Cristo, a sua determinação de ser uma pessoa íntegra diante do seu Deus, deveria receber aplausos nesse mundo. Deveria receber palavras de incentivo nesse mundo. Mas é exatamente o contrário que esse mundo faz. Esse mundo não aplaude quem age corretamente. Esse mundo chama de certo o que na verdade é errado. E considera errado o que na verdade está correto. Por quê? Por causa das trevas. Por causa da cegueira espiritual, que impede que a pessoa tenha um discernimento preciso das coisas e faça um juízo de valor correto das coisas. Por isso a pessoa escolhe o que vai viver e o que vai experimentar, não pelo seu valor moral, ético e espiritual, mas porque aquilo dá prazer ou deixa de dar, porque aquilo dá lucro ou deixa de dar. É por esses parâmetros que a pessoa se conduz numa vida nessa sociedade sem compromisso com Cristo, com a lealdade à palavra de Deus. Então, quando ela vê um cristão que quer levar a sua vida cristã a sério, esse cristão estará fazendo suas escolhas na vida, julgando o valor das coisas pela leitura que ele faz do valor delas, ético, moral e espiritual. Então, quando essas pessoas virem esse cristão se recusando a desfrutar de determinadas coisas, que no ponto de vista deles são maravilhosas e irrecusáveis,
Mas ver nesse cristão uma postura firme, dizendo, você pode ir, você é livre para ir, como eu sou livre para não ir. Você pode usar, você é livre para usar, como eu sou livre para não usar. Você pode fazer, se você deseja fazer, porque você é livre para fazer. Mas da mesma forma, eu sou livre para não fazer. Eu escolho não fazer. E a pessoa vai, a sociedade vai ver nessa nossa escolha e nesse nosso posicionamento uma atitude que, no ponto de vista deles, é no mínimo lunática, fanática. Como se nós vivêssemos no outro mundo, como se nós fôssemos pessoas que não estivéssemos ligadas na realidade do dia a dia. Pelo contrário, o nosso Senhor nos mantém excepcionalmente ligados a tudo o que acontece ao nosso derredor. O detalhe é que nós não enxergamos as coisas mais através da venda dos nossos olhos que havia antes. Nós as enxergamos pela luz da verdade, da palavra de Deus e do Espírito de Deus que nos guia, que nos conduz. Então o apóstolo está dizendo assim, não se surpreenda. Se justamente a tua lealdade a Cristo, a tua lealdade ao Evangelho, o teu propósito de retidão, ao invés de produzir nas pessoas admiração e elogios para com você, produzir nelas escárnio, zombaria, desprezo e até perseguição. Talvez você fique confuso e pense, mas não era isso que eu esperava. Não espere outra coisa, é o que Paulo está dizendo. Porque é essa inimizade da luz com as trevas, elas não andam juntas mesmo. Não há comunhão entre elas. Onde as trevas prevalecerem é porque a luz está sendo rejeitada. E onde a luz prevalece, as trevas, elas não têm projeção. Porque ou há um predomínio de um ou de outro. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo lá no capítulo 3 é o mesmo que Paulo está dizendo aqui. Ele diz sofrimento por conta da lealdade a Cristo. Não confunda o que nós estamos falando. Nós não estamos falando de sofrimento por deslealdade, desobediência, rebeldia. Isso aí não é uma coisa que nós deveríamos ter que enfrentar. Não estou falando de sofrimentos por conta de precipitações, decisões que não são colocadas diante de Deus primeiro em oração. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando muito objetivamente de um tipo de sofrimento que ele é gerado, produzido única e exclusivamente pela nossa postura corretíssima na sociedade. Que é o que se espera de alguém que está levando a vida cristã a sério. Nada menos do que isso. Porque o Senhor diz, desde lá do Antigo Testamento, Ele fala através dos profetas, esse é o caminho, andai nele. Não se desvie 1 milímetro sequer, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho, andai nele. João vai escrever na sua primeira epístola, ele diz assim, aquele que diz que o ama, ande como ele andou. Então há uma regra, há uma pista definida para a gente seguir por ela. É o caminho da correção. As pessoas precisam conviver com os verdadeiros crentes, com o crente que é sério naquilo que ele professa e vão dizer de nós, não, eu posso não concordar, eu posso não querer essa vida para mim, mas uma coisa eu sou obrigado a dizer, é muito correta essa pessoa. Aqui no meu setor de trabalho, mas a pessoa mais correta que tem é fulano de tal, e é crente. Você acredita que eles vão falar desse jeito? Porque eles estão tão acostumados a lidar com crente meia tigela, que só tem nome de crente, e na verdade se comporta na sociedade da forma totalmente errada, antibíblica, que quando eles se depararem com um crente correto e sincero, eles vão ficar admirados. Eles vão dizer, e é crente. Que pena que está nesse ponto, né? Mas que seja isso que digam de nós, então. Se alguém está produzindo esse mau exemplo, que não seja eu, que não seja você. Amém, meus irmãos? Viver piamente para Cristo. Se não é para viver rigorosamente leal a Cristo, então não é fé cristã. Porque a fé cristã requer isto. Agora, isto poderá gerar, produzir alguma perseguição, alguma humilhação, alguma zombaria. Eu te pergunto aqui nessa noite, você suporta isso? Dá para suportar isso?
Ou quando isso chegar, você vai falar assim, eu não aguento, não dá mais, eu queria, mas eu não vou mais, esse negócio de ser crente é muito pesado, as pessoas pegam muito no pé da gente. Você pensa em desistir por causa disso? Você acha que deve ser esse o nosso projeto? Eu vou ficar enquanto for bacana para mim, eu vou continuar enquanto eu estiver aguentando, mas na hora que a pressão for demais, eu pulo fora. Tem que ser essa a nossa filosofia? Para que nós temos que nos preparar, irmãos? Não é para ser fiéis até a morte? Não é para perseverar até o fim? Não é para suportar o que tiver que suportar? Então nós temos que ser treinados. Essa estrutura não vem pronta. Ela tem que ser um treinamento. Como é que Deus me treina para isso? Justamente me jogando no fogo. Permitindo que as situações aconteçam. E nelas, Ele me oferece, Ele me supre de tudo aquilo que eu preciso para passar por aquilo. É só eu me lembrar de, naqueles momentos, fazer o que eu preciso fazer. E então o apóstolo Pedro está conversando com os cristãos e ele vai começar a falar justamente disso. Como que você cuida de você mesmo? Já que você vai passar por tribulações, já que você vai passar por perseguições, como é que você vai lidar com você mesmo para estar preparado a dar a resposta correta quando esses momentos chegarem? Pensa nisso, presta atenção nisso, porque isso é matéria que se aprende antes da hora do estágio. Porque a hora que for para fazer valer, a gente já tem que estar com tudo na memória. A gente já tem que estar com tudo armazenado na nossa memória. Não, eu tenho estado na casa do Senhor, eu tenho estudado a palavra, eu tenho ouvido a palavra, eu aprendi como é que faz. Quando estava pregando sobre aquilo na igreja, eu até pensei assim, interessante, mas eu não estou vendo utilidade para isso. Não se engane. A palavra de Deus não volta vazia. Ela tem um propósito. Então escuta, presta bastante atenção, porque eu não posso mentir para você. Se as provações e perseguições ainda não chegaram, elas vão chegar. Chegam para todo crente. Quando acontecer, você já terá a matéria na sua cabeça. E o Espírito Santo te fará lembrar. E você vai saber, não, eu estou sentindo, eu estou discernindo que isso aqui é uma cilada. Eu não estou despreparado. Eu não estou despreparado, eu já sei como responder, eu já sei que agora é hora de calar, eu já sei que agora é hora de falar, mas falar com mansidão. Eu já sei que agora é o momento de eu manter firme o meu não. Eu já entendi que nesse momento é o momento de eu falar a verdade, ainda que isso me prejudique aqui no setor de trabalho, mas eu não posso mentir. Então a gente está aqui fazendo o quê? Aquartelados aqui fazendo o quê? Sendo treinados, irmãos. Para o nosso dia a dia, porque lá no nosso dia a dia, cada um é sacerdote sobre si mesmo. É tão bom estar na igreja, se manifestar um demônio lá, corre, chama o pastor, onde é que está o pastor? Mas demônio não aparece só na igreja. Demônio pode aparecer de tantas formas na nossa frente, e às vezes não é nem estribuchando no chão no corpo de uma pessoa, na maioria das vezes não é. Mas ele apresenta ciladas e situações diante de nós todo o tempo, em todos os lugares. Vai fazer o quê? Chama o pastor, chama o pastor. Não, chama o pastor. Ele está conosco e ele nos ensina como resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Porque se você se deparar com uma pessoa endemoninhada e ela então estiver ali se estrebuchando completamente possessa, você sabe, bota a sua mão sobre a cabeça e repreende no santo nome de Jesus e aquelas forças têm que sair. Mas e se não for dessa forma? Você vê uma pessoa que está agindo de uma maneira absolutamente oprimida, mas você pode pôr a mão na cabeça dela que ela não vai cair, ela não está possessa. Porque há muitas maneiras do diabo usar as pessoas. Ela não está possessa, ela está sendo induzida por Satanás para atitudes para nos prejudicar. E aí? Ah, meu Deus, agora que eu tô na água, por quê? Fulano tem demônio daquela pessoa tentando me prejudicar, como é que eu vou lidar com isso? E ainda me falou que não adianta pôr a mão na cabeça para expulsar, porque não vai sair, porque não é possessão. Tudo bem, pode parecer assustador, mas não para mim e para você, porque se nela está um espírito das trevas, em nós está o Espírito Santo de Cristo. Então nós precisamos entender que o mundo, ele concorre contra nós e nós contra ele. O apóstolo João vai dizer lá na sua primeira epístola, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não há comunhão entre ambos.
E isso não se refere às pessoas, porque se eu usar a palavra mundo na Bíblia, em textos que se referem a pessoas, então eu vou ver que Deus não está inimigo das pessoas. Pelo contrário, Deus ama as pessoas. Por exemplo, em João 3,16 está a palavra mundo, não está? Então me diga, o que está escrito em João 3,16? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem a palavra mundo aí ou não tem? E o que Deus faz em relação ao mundo de João 3,16? Ele é inimigo ou ele ama? Ele ama. Então, em João 3,16, a palavra mundo se refere a pessoas, aos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, se você lê em 1 de João, você vai ver o apóstolo dizendo: a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. Quer dizer que eles são antagônicos, mesmo a palavra mundo. Mas lá em 1 de João, a palavra mundo se refere a pessoas? Não, porque a Bíblia não se contradiz. Então ali o mundo se refere ao sistema, ao modo de ver e de fazer as coisas, que é imposto a uma humanidade sem a luz da palavra e do Espírito Santo. Então, contra isso, o Senhor Deus é inimigo. E aquilo que ele... Contra o que ele é inimigo, ele age para neutralizar. Por isso, na minha vida e na sua vida... O que perde força quando a gente vem para Cristo? Perde força os demônios que antigamente podiam ter algum domínio sobre nós, e tem que perder força o mundo, o mundanismo. Eu acho que fica mais claro se eu usar essa expressão. O mundanismo. Deus é inimigo do mundanismo. E o que havia na minha vida antes de eu vir para Cristo? Havia o mundanismo. Haviam obras de demônios? Poderia haver. O que Jesus fez então? Tirou, e o demônio não tem mais autoridade e domínio sobre a minha vida. Mas e o mundanismo? Então eu vou levar você lá na frente na sexta-feira para o obreiro botar a mão na sua cabeça e repreender. Do mesmo jeito que bota a mão na cabeça e o demônio sai, bota a mão na cabeça e o mundanismo também sai. É assim, gente? Não. O mundanismo sai de acordo com a minha lealdade a Cristo. É como eu resisto ao diabo, é como eu resisto ao mundanismo. Quando eu me comprometo à lealdade a Cristo. Piamente viver para Cristo nessa terra. Viver e dizer para mim mesmo todo dia: você vive para Ele. Por isso, no dia de hoje, você vai ser muito cautelosa, você vai observar tudo que você vai participar, tudo que você vai falar, tudo que você vai experimentar. Por quê? Porque você não vive para você, você vive para Ele. Quando isso for uma norma na minha vida, então o mundanismo começa a perder força em mim. Porque eu vou estar o tempo todo conscientemente analisando: isso honra meu Senhor? Ou isso é uma atitude de inimizade contra o meu Senhor? O mundanismo é inimizade contra Deus, porque vai na direção contrária à direção que Deus quer que eu ande. A direção que Deus quer que eu ande é o caminho da santidade. Meu pai, mas isso vai trazer sofrimento? Não importa o que isso vai trazer. Se é sofrimento, nós vamos enfrentar com a presença de Deus na nossa vida. Amém? Muito bem, Romanos capítulo 8, versos de número 17 e 18. Romanos 8, 17 e 18. O apóstolo Paulo diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele, para que também com Ele... Versículo 18. Porque para mim tenho por certo a convicção que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele está dizendo uma coisa no versículo 17, complementando no versículo 18. Ele diz no versículo 17 que nós somos filhos de Deus, e filho não é herdeiro. Filho não tem direito à herança. Então, Paulo diz assim: nós somos filhos de Deus. Ele faz distinção das duas pessoas da Trindade, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro também faz essa distinção no versículo 3 que nós lemos. Então ele diz assim: nós, como filhos de Deus, somos herdeiros do Criador.
E como nós somos herdeiros do Criador, nós somos co-herdeiros ao lado de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o Filho unigênito do Pai. Então, isso faz com que nós, como filhos de Deus, semelhante ao Filho que Ele sempre teve, que é Jesus Cristo, nós enfrentaremos a vida aqui nessa terra nos moldes que o Filho dele, que Ele sempre teve, que é Jesus Cristo, viveu aqui na terra. Ele viveu aqui na terra para agradar a si mesmo ou a Deus? Ele viveu aqui na terra no mundanismo ou na santidade? E o mundo aplaudiu ele ou perseguiu ele? Ele desfrutou de uma vida muito tranquila aqui na terra ou ele passou por muito sofrimento? Então é isso que Paulo está nos remetendo. Ele está falando assim, lança sua mente àquilo. Lembra que o Pai sempre teve um filho por toda a eternidade, Jesus Cristo. Agora, por meio de Jesus Cristo, Ele nos recebe como filhos também. Então agora, nós devemos ser como filho do Pai, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. O primogênito, o unigênito do Pai. Nós temos que nos portar como Ele é nosso modelo. Ele viveu aqui na terra do jeito que a gente está vivendo agora. Mas Ele tinha um compromisso com o Pai dele, nosso Pai agora. Ele tinha uma aliança com o Pai dele, nosso Pai agora. Uma aliança de lealdade. E a lealdade dele ao Pai dele gerou para ele aqui na terra sofrimento. Mas não foi só isso. Gerou para ele também a glorificação do céu. Então, da mesma forma, se nós agora somos filhos do Pai de Jesus Cristo, e temos a oportunidade de viver aqui na terra como o filho dele viveu, vivamos do jeito que o filho dele viveu. E o que esperaremos desse estilo de vida? Sofrimento, tanto quanto o filho dele enfrentou. Porém, não esperemos só isso. Esperemos também a glorificação como filhos de Deus, que agora nós somos. Então a questão do sofrimento por conta da lealdade a Cristo não é o ponto final dessa matéria. Há um outro tópico logo em seguida. Aquilo que será a recompensa eterna dos que aguentarem a lealdade a Cristo, ao Pai, na face da terra. Amém, meus irmãos? Então, sendo assim, o apóstolo Pedro está lá no capítulo 1, versículo 3, eu fixarei hoje só na primeira frase. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele está conversando com crentes que estão passando uma provação terrível? Tá. Eles estavam passando essa provação terrível pela lealdade a Cristo. Tá. Agora Pedro conversa com eles e fala assim, gente, exalta a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderia parecer uma coisa fora de lógica e de momento, porque eles estavam vivendo e amargando o sofrimento por causa da lealdade a Cristo e ao Pai de Jesus Cristo. Mas o apóstolo diz assim, antes de qualquer outra coisa, gente, exalta a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está iniciando uma aula importantíssima para aqueles crentes, tentando mostrar para eles o seguinte, o sofrimento é uma coisa que provoca tanta aflição na alma humana, que se você não tomar cuidado, você foca nele de uma tal maneira que ele te consome. Ele te consome. Ele se torna aquilo que manipula você. Tipo assim, quando você acordar de manhã, a causa do seu sofrimento acorda junto com você. Vai ser o seu primeiro pensamento. Assim, quando a noite terminar e você despertar, a primeira coisa que vai cruzar a sua memória vai ser a sua aflição. Naquele momento, no primeiro instante de consciência, naquele dia que você desperta, quando isso acontecer, o sofrimento, a aflição que você estiver amargando, vai ser o seu Senhor, o resto daquele dia. Vai dominar você o resto daquele dia. O dia inteiro, aquilo vai ficar na sua cabeça. Quando você sentar para almoçar, você não vai nem sentir o gosto da comida, porque na sua mente só fica aquilo, só fica aquilo. Você está dominado pela imposição de ficar o tempo todo focando naquilo que é o seu sofrimento. Quando você for dormir, você vai deitar a cabeça no seu travesseiro
E a última coisa em que você vai meditar antes de adormecer será a sua aflição. Você vai respirar a sua aflição o dia inteiro. Você vai almoçar com ela, você vai jantar com ela, você vai dormir com ela. Ela vai predominar sobre os seus pensamentos o dia inteiro. Desde a hora que você acordar até a hora que você foi dormir. Isso vai manter vivo e intenso dentro de você toda a angústia que essa aflição tem poder de exercer sobre a sua alma, sobre a sua estrutura emocional. Você vai ficar absolutamente refém dessa aflição. Você não vai respirar sem pensar nisso. Você vai ficar escravo desse sofrimento. Aí a palavra do Senhor está dizendo, não começa seu dia assim não. Começa seu dia assim não. Você tem que tomar a sua decisão de como vai ser o seu dia no exato momento que você despertar. Quebra esse ciclo. Muda esse sistema. Quando você despertar, assim que você despertar de manhã, acorda cantando. Acorda adorando. Acorda louvando. Concentra nisso. Não fale da boca para fora. Abra seus olhos e no instante que você abrir os seus olhos, seja mais rápido do que a sua mente frágil, rendida ao seu sofrimento. Seja mais ágil. E comece a adorar, comece a louvar, comece a bendizer, comece a engrandecer o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Comece a lembrar das maravilhas dele. Comece a lembrar do seu privilégio por conhecê-lo. Comece a desfrutar da presença dele nos primeiros instantes daquele dia que você acaba de receber como um presente dele para a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Ao contrário do que aconteceria se fosse a aflição te dominando todo dia, a presença do Senhor dominará sobre você. O sofrimento vai sumir por causa disso, pastora Elza? Não, mas ele vai perder o poder de deprimir você. Ele vai perder o poder de manipular suas emoções. Você não vai falar mentira, dizendo, sumiu o problema. Não, não sumiu. Ele ainda está lá, mas ele não é seu dono mais. Ele não é seu senhor mais. Ele não comanda você mais. Tem alguém mais forte do que ele, prevalecendo na sua vida. Pedro está conversando com aqueles crentes que estão no sofrimento e está dizendo para eles, faz parte. Faz parte. Porque você vive nesse mundo na contramão do mundo. Porque você tem um adversário invisível que está no teu encalço, bramando como um leão, tentando te tragar. Então faz parte. Não tem como dizer para você, de forma ilusória, que ele vai te dar uma vida nessa terra que vai ser um mar de rosas. Ele falou, os que piamente querem servir ao Senhor padecerão perseguição. Jesus também falou, vocês serão entregues, vocês serão presos, vocês serão muitas vezes mortos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o Senhor Deus, através do apóstolo Pedro, está conversando com aqueles crentes e dizendo, você pode conseguir viver o momento da aflição sem estar aflito. Isso é possível. É possível que você reconheça que o problema está ali, que o gigante ainda está de pé, que ele ainda não tombou, mas você não está com medo dele, você não está subjugado por ele, porque você está confiando no Deus que agora você conhece, porque você o conhece. Ele não é produto de falácia de pregadores, de oratória elaborada de pregadores, que acabaram te convencendo de uma personagem fictícia. Ele não é fictício, você tem tido experiências com ele. Você tem vivido uma história com ele. Isso não está dependendo de quem está com o microfone na mão falando dele para você. Isso está lá no seu particular com ele, no seu secreto com ele, nas suas devocionais diárias com ele, no seu dia a dia, quando ele abre o mar para você passar. E você sabe que quem fez isso não foi seu pastor, não foi quem prega para você, não foi a sua denominação, foi o Deus da Bíblia, o seu Deus. Então o apóstolo Pedro está dizendo, começa a glorificar. Mas faz o seguinte, do jeito que você
vinha num ritmo de deixar a sua alma ser dominada, envolvida, impregnada pela aflição, aprenda a entregar a sua alma ao verdadeiro louvor a Deus. Louve-o, exalte-o, engrandeça-o, elogie-o. Você não vai estar falando nada exagerado ou falso. Tudo que você falar de bem dele é justo. Tudo é justo, por quê? Porque ele é perfeito. Ele é perfeito nos seus atributos pessoais e ele é perfeito na maneira que ele age na vida da gente. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou comigo. Você pode dizer isso? Então vamos dizer, ele nunca falhou comigo. Graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, simplesmente, obrigado, porque ele é perfeito, e tudo que ele faz combina com o que ele é moralmente perfeito, ele é eticamente perfeito, ele é a personagem mais impressionante que a gente poderia conhecer. Sabe, você não precisa ficar assim de queixo caído diante de ninguém, porque simplesmente ninguém consegue impressionar uma pessoa que já conhece ele. Porque a gente pensa assim, olha, eu admiro, tudo bem, mas nem se compara. Nada se compara. Ninguém se compara. Ele é maravilhoso demais. Ele é a perfeição que eu buscava, que eu almejava. Essa perfeição existe, sabe? Ele tem a sabedoria exata para lidar com cada situação. Quando eu coloco diante dele as minhas questões, eu fico ali rendida a ele, e ele me orienta, e as orientações dele são respostas precisas para os meus problemas. Eu não ando pelo meu nariz, eu invoco ao Senhor, eu levo a Ele em oração, minhas preocupações, minhas necessidades, meus problemas, meus anseios, eu levo tudo diante dEle em oração. Sabe o que Ele faz? Ele responde. Ele responde, de uma hora para outra vem um pensamento na minha cabeça, que eu às vezes me assusto e penso, meu Deus, de onde vem isso? Eu nunca teria pensado nisso. É Ele soprando nos meus ouvidos alguma coisa que está na mente dEle e que eu não posso descobrir se Ele não me contar. Ou às vezes eu estou naquela situação rendida, clamando, pedindo a Ele direção, e eu venho para a igreja e é um assunto secreto só entre mim e Ele, e ali Ele usa a boca do pregador e Ele conversa comigo naquele culto, e eu tenho a sensação de que não tem mais ninguém na igreja, só eu. Parece que Ele veio falar só comigo naquele culto, porque Ele me responde o que eu perguntei para Ele de joelhos de manhã lá no meu quarto. Ele está me respondendo agora, através da boca do pregador. Mas eu sei que na mesma pregação, Ele também está respondendo o irmão que está à minha direita, o outro que está lá no fundo da igreja, o outro que está lá em cima na galeria. Na mesma pregação, Ele está dando diretriz para todo mundo, em problemas mais diversos que se possa imaginar, porque Ele é assim. Ele é extraordinário. Ele é maravilhosamente grandioso. Tem pessoas que nunca saberão do que eu estou falando. Mas tem pessoas que aprenderam. Isso fez diferença na vida delas. Vamos comigo para o Salmos 17, versículo 15. Salmo 17, versículo 15. É Davi. Ele está dizendo assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança. Quando? Quando eu acordar. Olha, ele era um homem extremamente perseguido. Ele era um homem jurado de morte. Simplesmente porque estava sobre ele uma promessa de Deus de que ele seria rei sobre Israel. E enquanto essa promessa não se cumpria, ele agia com a maior lisura para com aquele que era o rei atual, que era Saul. Ainda assim, ele estava sendo perseguido e jurado de morte. Ele poderia ter resolvido com as próprias mãos, tirando ele mesmo a vida de Saul, mas ele não fez isso. Ele confiou no Senhor.
Fora isso, ele enfrentou tantas outras situações de perseguições injustas, mas o tempo todo ele dizia assim: eu não vou cuidar de quem está lutando contra mim, eu vou cuidar de mim, eu preciso estar bem nessa luta. Eu não vou ficar concentrado na maldade de fulano, eu não vou ficar concentrado na mentira de cicrano, eu não vou gastar minhas energias pensando na falsidade de Beltrano, isso não é problema meu. A falsidade daquela pessoa, não sou eu que vou ter que prestar conta disso diante de Deus, é ela. A mentira da outra, não sou eu que vou ter que prestar conta disso, é ela. Por que eu vou me ocupar com isso? A perseguição, a injustiça, a humilhação, quem fez isso comigo, problema dele, porque é ele que vai ter que prestar conta diante de Deus. Eu tenho que ter estratégia correta. Na hora de um sofrimento, de uma perseguição, de uma humilhação, eu tenho que entender, eu não vou gastar energia me concentrando com o outro que errou. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar bem agora. A luta chegou. A luta chegou, a prova chegou. Eu sou filho de Deus, mas eu não sou Deus. Ele é que é inabalável. Eu, se não vigiar, eu fico abalado. Eu fico depressivo, eu fico oprimido, eu fico impactado, eu fico diminuído. Salomão diria, escrevendo no livro de Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. E eu sei que isso é verdade, você sabe que é. Se a gente estiver mal, a gente não tem força para lutar, não tem força para reagir, não tem força para resistir. A gente simplesmente fica se alimentando da angústia, e aquilo consome a gente. Então o salmista diz, vou fazer uma coisa, quer saber? Eu vou contemplar a face do Senhor e eu vou me satisfazer contigo. Sabe, Deus, eu me dobro de joelhos quando eu acordo. Isso vai ser na hora que eu acordar. Eu só vou sair da tua presença quando eu estiver satisfeito, preenchido da presença do Senhor. Mas você tem coisa mais séria para cuidar, você tem que resolver aquele problema e aquele outro. Eu vou. Assim que eu terminar a minha conferência com meu Pai. Porque primeiro eu quero que todo o meu ser esteja ocupado pela presença dEle. Aí eu enfrento o que tiver que enfrentar. E pode ser que umas coisas eu vou vencer, outras coisas eu vou ser vencido. Nada disso vai importar para mim. A única coisa que vai importar para mim é que Ele está comigo. E mais, Ele está em mim. O seu doce Espírito está em mim. Por que eu sei disso? Porque eu percebo uma força em mim que não é minha. Porque eu percebo em mim uma capacidade de resistência em mim que não é minha. É Ele em mim. Jesus falou disso. O Espírito Santo que o mundo não conhece nem pode receber. Mas vocês conhecem. Porque Ele habita com vocês. E em vocês. O Espírito de Cristo habita em mim. Você pode dizer isso? O Espírito de Cristo habita em mim. Aleluia! Aleluia! Foi dito a respeito dele, 750 anos antes de Maria ficar grávida de Cristo, foi dito que como um cordeiro mudo, ele seria levado para o matadouro. Como um cordeiro mudo. Não é gritando, não é esperneando, não é fazendo escândalo, não é desesperado, não é falando pelos cotovelos, não é perdendo a linha. Como um cordeiro mudo. Ele se deixou levar. Sem esbravejar, sem praguejar, sem ameaçar. Ele se entregou. Para quê? Para cumprir uma missão e para ser recompensado, glorificado com o Pai logo em seguida. Então nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que a Ele foi dado para fazer o que Ele fez, a nós também é dado. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E Ele voltou. Atos 2 diz, como foi isso?
Os crentes estavam reunidos, cheios de medo, cheios de pânico, e oravam num determinado recinto totalmente fechado. E a Bíblia diz que de um momento para o outro, na verdade 10 dias depois que aquela oração começou, ela durou 10 dias sem parar. Aqueles irmãos ficaram ali orando. Começou um número imenso de irmãos, mas foram cansando de esperar e de orar e foram se retirando. No final das contas tinham 120. E então sobre aqueles 120, diz que de repente começou, naquele recinto fechado, começou a soprar um vento forte e impetuoso. Línguas como de fogo eram repartidas. E eles foram cheios do Espírito Santo. Por que que eu vou buscar a face dele quando eu acordar? Porque eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Enfrentar aquele novo dia cheia do Espírito Santo. Se eu estiver assim, eu não falarei pelos cotovelos. Se eu estiver assim, eu não pagarei mal com mal. Se eu estiver assim, eu não ficarei remoendo angústias e depressões. Se eu estiver cheia do Espírito Santo, eu vou virar meu dia cantando louvores a Deus. Ainda que eu não possa fazê-lo a plenos pulmões, porque estarei no trabalho, na escola ou enfim, mas eu poderei na minha alma estar cantando glória, 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 santo, santo, santo. Eu estarei contemplando o Senhor. Isso é viver como um lunático? Não. Isso é viver na terra, absolutamente ligado aos céus. E assim nós vamos ser preparados, meus amados irmãos, para enfrentar o que quer que venha, sem nos abater. Eu preciso ler só mais um texto e nós vamos encerrar. Atos capítulo 16, versículo 25. Encontramos? Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas. Lembra qual que é essa história? Eles estão numa igreja? Eles estão num culto fervoroso e cheio de avivamento? Eles estão com a barriguinha cheia? Eles estão cobertos com roupas confortáveis? Não. Sabe onde eles estão? Eles estão no compartimento que era o esgoto da cidade. Era por onde passava o esgoto da cidade. Eles estavam quase nus e eles tinham apanhado igual cachorro poucos minutos antes. Seus lombos estavam retalhados e sangrando. O crime deles, por estarem agora algemados, amarrados por correntes como se fossem bichos perigosos, era porque eles estavam em praça pública pregando o Evangelho de Cristo Jesus. O único que pode salvar o homem de toda a tribulação de Satanás e da condenação do inferno. E então como é que o mundo agradeceu pelo que eles estavam fazendo? Prendendo eles, batendo muito neles e acorrentando eles, deixando eles ali no subsolo da cidade. E esse sistema romano não alimentava o preso. Se não tivesse quem levasse para ele alimento, ele morria de fome. O sistema romano não gastava dos seus tesouros para alimentar prisioneiros. Eles estavam com seus lombos retalhados, possivelmente sentindo muito frio, num lugar de odor quase insuportável. E o que eles faziam à meia-noite? Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Sabe? O que é isso, meu Deus? Que homens foram esses? Como lidavam com essas coisas? Eu te pergunto uma coisa. Algum de nós já passou um tipo de tribulação dessa? Algum de nós pode dizer que já enfrentou um tipo de perseguição dessa aqui? Eu sei que a gente tem sofrido uma coisinha ou outra, gente. Nem que somar tudo que a gente já sofreu, não compara com isso aqui. Fala a verdade. Por amor ao Evangelho, nós temos sofrido esse tipo de coisa? Por lealdade a Cristo, por dedicação ao nosso chamado, nós temos passado alguma coisa parecida com isso? No entanto, embora as nossas tribulações sejam tão menores, nós não temos essa atitude. Nós não temos tido essa atitude. E por que nós precisamos aprender a ter? Porque isso é essencial para que a gente não seja devorado, para que a gente não seja arrastado para longe do nosso Salvador. Porque tem gente que é arrastado para longe pelo pecado. Não resiste à sedução e vai. Mas tem muitos outros que não caem por causa do pecado, não. Caem por causa do sofrimento.
porque não conseguem lidar com isso. Mas Deus não está vendo que a pessoa não aguenta? Por que então Deus não deixa a pessoa ficar poupada dessas coisas? Mas Deus não trata a gente na base da ilusão, não. Nós estamos num cenário que antagoniza conosco. O mundo, o mundanismo, antagoniza conosco e nós com ele. Então esse é um cenário de combate, de conflito, de situações que colocam um contra o outro, a luz contra as trevas. Vai ser assim até aquele dia que ele vier resgatar a igreja. Então o que eu e você precisamos aprender? A bendizer o santo nome do Senhor. Oh, meus irmãos, vamos ser muito sinceros, vamos ser muito honestos, vamos ser muito humildes. Não é o que nós costumamos fazer. Quando a tempestade vem, quando a tribulação vem, a gente fala muito com Deus, sim, mas só pedindo. Me ajuda, Senhor, me ajuda, liberta, Senhor. Oh, meu Deus, envia livramento. Nós temos que pedir? Temos sim, mas espera aí. Nós ficamos devendo alguma coisa, não ficamos? Primeiro nós nos achegamos para Ele para pedir? Não. Primeiro nós nos achegamos para Ele para exaltar a sua grandeza. Porque nós antes não conhecíamos ela, mas agora nós conhecemos. Então nós nos aproximamos dele em oração. Que momento, meus queridos? De manhã. Que horas da manhã? Assim que acordar. Lembra o salmista? O salmista diz assim, que de madrugada ele ia buscar o Senhor. Ah, pastora, mas de madrugada para mim não dá, porque eu já levanto muito cedo para ir trabalhar. Mas de madrugada não tem que necessariamente ser no meio da noite. Pode significar simplesmente que assim que você acordar, a hora que for, seja a sua primeira providência. Buscar um contato com Ele. Dedicar os seus primeiros minutos acordado naquele dia que Ele está nos dando. Para falar com Ele. Não é para pedir, por enquanto, nada. É só para dizer, como eu te amo, Senhor. Como eu sou grato, meu Deus, por o Senhor ter entrado na minha vida. Por o Senhor ter me alcançado. Oh, meu Deus, eu estava tão longe desse caminho. Eu não ia achar esse caminho sozinho. O Senhor me rebocou, o Senhor me achou. O Senhor foi aonde eu estava e o Senhor me trouxe para o caminho. Eu não tenho palavras para te agradecer. Então, de repente, a sua alma vai se enchendo. Quando você pensar que não, você está com vontade de cantar. Você está com vontade de adorar. Quando você pensar que não, começa a vir músicas para Ele na sua memória, que você até há muitos anos nem cantava. Mas vem de novo, parece que o Espírito Santo quer adorar o Pai através de você. É maravilhoso demais. Fica de pé, por favor. Talvez alguns de nós precisemos orar aqui agora e dizer, eu tenho estado em dívida contigo, Senhor. Tu és digno de ser adorado. Tu és digno de ser adorado. E eu às vezes me esqueço disso. Minhas necessidades falam mais alto. Minhas necessidades chegam na frente. E eu me esqueço que antes de tudo e de mais nada, eu te sirvo para te adorar. Eu te sirvo para te adorar. Não é para ser abençoada por ti. Antes de tudo e de mais nada, eu vivo é para te adorar. Eu existo é para te adorar. Eu estou no caminho é para te adorar. Não é para ficar rico. Não é para casar. Não é para resolver meus problemas conjugais, não é para romper nesse mundo, isso tudo vem depois. Busca primeiro o reino e a justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Em primeiro lugar, o Senhor me atraiu, o Senhor me trouxe, o Senhor me buscou, o Senhor me colocou na tua família, para eu te adorar, para eu engrandecer o teu nome, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, e o Senhor me encontrou, e o Senhor tem o propósito de fazer de mim verdadeiro adorador. Feche os seus olhos, mas abre o seu coração para Ele. Pensa nele, pensa na grandeza dEle. Adore-o, 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 adore-o. Adore-o, adore-o com toda a força da sua alma. Não peça nada agora, não peça, não peça. Apenas elogie, engrandeça, exalte, exalte o nome dEle, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, grandioso Deus, que os céus se abram agora, para que o nosso louvor entre e chegue no Santo dos Santos.
e a audição do Pai receba a nossa adoração. Adore-o, mulher de Deus. Adore-o, mulher de Deus. Adore o varão de fogo. Adore, povo de Deus. Que esteja nos nossos lábios a adoração, a adoração, a adoração a Ele. Aleluia! Aleluia! Maravilhoso Deus! Grandioso Deus, a tua glória é magnífica, a tua glória é magnífica, a tua glória é magnífica. Oriane canta laios, maravilha de Deus, maravilha de Deus. Eu não tenho outro bem além de ti. Tu és o nosso tesouro. Tu és a alegria da nossa vida. Aleluia! Poderoso Deus, maravilhoso Deus. Aleluia! Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, nós te adoramos. Oh, Trino Deus, bendito Pai. Oh, aleluia. Tu és tremendo, Senhor. Tu és cheio de misericórdia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és real, tu és real, tu és poderoso demais. Aleluia, aleluia. Vem, 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 toma todo o nosso ser, toma todo o nosso ser, toma todo o nosso ser. Aleluia. Ah, permita-nos ver, permita-nos contemplar tua glória, Senhor. Toca teu povo, toca teu povo, Senhor. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus.